ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Deus eterno, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Hebreus 2. O único que é digno de receber glória e a honra, a força e o poder. Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele estamos no louvor. Hebreus no capítulo 2, os efeitos dos milagres. Eu vou ler desde o versículo 1, depois a gente vai olhando tudo que a gente julga preciso. Portanto, convém nos atentar com mais diligência. Tudo isso quer dizer prestar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Deixa eu parar na vírgula. Deus mandava o anjo falar, e o anjo falava. Se havia desobediência à palavra falada pelos anjos, a transgressão e a desobediência eram imediatamente retribuídas, e em muitos casos de forma até violenta. Aí começa aqui a pergunta no versículo 3: como escaparemos nós, mais uma vez, se não prestarmos atenção para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram a palavra de salvação. Agora preste atenção: testificando também Deus com eles, por sinais, digam comigo, e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Muito obrigado, louvado seja Deus. Propósitos, efeitos dos milagres, das maravilhas. Eu quero, meus irmãos, hoje que todos vocês concluam o que é bastante lógico, mas às vezes essa conclusão ela é difícil de ser tirada, porque enfatiza-se às vezes muito mais, eu poderia dizer, um meio do que um fim. Existem coisas que não são fins, são meios para se alcançar determinados fins. E a gente vê isso claramente, olha, como a gente vai escapar? Porque essa salvação começou a ser anunciada pelo Senhor, foi confirmada pelas pessoas que ouviram o Senhor falando. Deus também participou do processo de salvação, testificando com sinais, milagres e maravilhas. Mas sinais, maravilhas, dons do Espírito Santo, milagres, tudo isso aconteceu para que se fosse acreditada, ou que as pessoas acreditassem na salvação anunciada. Ou seja, milagres, sinais, prodígios e maravilhas não eram os fins, mas eram os meios. E a partir do momento, eu acredito que mais de 70% das pessoas que eu conheço colocam milagres como fins e não como meios. Acaba a igreja, acabam as pessoas se mobilizando espiritualmente em torno dos milagres, sem entender qual é a finalidade dos milagres.
Mais uma vez eu quero falar para os irmãos, pastor Lorival de Almeida acredita em milagres. Quem diz que é cristão e não acredita em milagres, deixa de ser cristão, vai ser budista, vai ser outra coisa. Vai ser outra coisa, porque não tem como separar Cristo dos milagres. A Bíblia Sagrada fala que o próprio Deus testificou com Jesus, o próprio Deus testificou com homens que ajudaram na propagação, fazendo sinais, milagres e várias maravilhas, e também repartindo dons do Espírito Santo. Não dá para separar Cristo dos milagres, ou seja, quem é cristão tem de necessariamente acreditar nos milagres. Já que os milagres, meus irmãos, não são os fins, mas são meios, milagres produzem bastante coisa. Existem os efeitos dos milagres, não é verdade? Eu não posso dizer a vocês mesmo, porque nós passamos essa campanha toda falando sobre isso. Por exemplo, Jesus mesmo falou, olha, os milagres escritos nesse livro, não são todos. Se fôssemos escrever todos, muitas páginas, muitos papéis, e chega até na própria Bíblia nós vermos uma hipérbole, ou seja, um exagero, né? Nenhum papel do mundo poderia conter todos os milagres feitos por Jesus e tal. Mas esses milagres que estão escritos aqui foram escritos para quê? Para quê? Creiais. É isso que a Bíblia fala. Ou seja, milagres, meus irmãos, sem dúvida alguma, eles produzem crença nas pessoas. Eles movimentam a fé das pessoas. Milagres, nós passamos aqui um bom tempo também falando que milagres confirmaram o Messias. João perguntou, és tu o Messias que havia de vir ou devemos esperar outro? A confirmação foi através da resposta de Jesus. Olha, voltem para João e digam que os cegos vêm, os paralíticos andam, os mudos falam. Enfim, citou uma série de milagres e completou dizendo, e aos pobres é anunciado a palavra de salvação. O Messias confirmado pelos milagres, sinais. Capítulo 3 de João, Nicodemos disse, olha, os sinais que o Senhor faz denunciam que o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém poderia sem Deus fazer os sinais que o Senhor faz. São efeitos dos sinais, são efeitos das maravilhas. Sinais, prodígios, milagres e maravilhas mostram também o amor de Deus e a providência de Deus na direção do seu povo. Sinais, milagres, maravilhas e todo tipo de coisa sobrenatural praticadas pelo Senhor levam também corações a produzir o que nós chamaríamos de a gratidão. Um dos grandes efeitos dos milagres do Senhor é a gratidão, embora muitas pessoas não tenham esse efeito, mas não resta dúvida que muitas pessoas veem produzidas dentro de si gratidão quando recebem o milagre de Deus. Milagres podem produzir também seguidores. Em muitas ocasiões, meus irmãos, algumas pessoas, por exemplo, um caso bastante célebre, não é? A Bíblia Sagrada fala do cego Bartimeu, o cego que estava à beira do caminho, foi curado, saiu da beira do caminho e foi pelo caminho, seguindo o Senhor, produz seguidores. São efeitos dos milagres. Muitos de vocês só estão aqui hoje porque um dia Deus tocou em vocês com um milagre. Foi o meio que Deus se utilizou para que vocês pudessem raciocinar a respeito da realidade da vida, que vocês pudessem buscar uma forma de entender melhor o espiritual, e hoje vocês estão aqui. Mas não resta a menor dúvida, meus irmãos, não resta a menor dúvida. Eu gostaria de dizer a vocês que eu acredito particularmente em outros efeitos dos milagres. Acredito que os milagres podem levar muitas pessoas até mesmo, infelizmente, como efeito dos milagres, a Bíblia Sagrada fala dos fariseus, não é? Até mesmo se afastarem mais, não porque não gostam dos milagres, mas não gostam também de serem seguidores. Mas não resta a menor dúvida, o maior efeito de um milagre na vida de uma pessoa, um milagre de Deus na vida de uma pessoa, tem que ser necessariamente o arrependimento. Se há um milagre e não há arrependimento, eu até acredito que a gente tem que ficar triste. Acredito que nós devemos nos entristecer. Porque mais uma vez eu repito a vocês que o milagre é um meio para se alcançar um fim. Se uma pessoa está miseravelmente enferma, se uma pessoa está condenada à morte por fatores que não existe até mesmo um tratamento através de seres humanos, e essa pessoa recebe o milagre de Jesus, e essa pessoa não
se permite ou não permite o arrependimento com todo o seu processo, não é verdade? Acontecer na vida dela, eu acredito que nós devemos nos entristecer por essa pessoa. Não vamos nos entristecer, irmãos, porque Deus fez um milagre na vida da pessoa. Não, isso não. Mas aqui hoje eu quero bater bem forte, bem fundo, na questão do arrependimento. Primeiramente vou citar uma situação. Se nós pararmos para meditar na situação dos 10 leprosos, está em Lucas 17, a Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, que Jesus falou aos homens: olha, mostrem-se aos sacerdotes, que era um processo para que a pessoa pudesse uma vez mais adentrar a sociedade. O sacerdote era quem declarava se a pessoa estava limpa ou não. E como a lepra, muitas pessoas chegam a falar que seria até mesmo uma psoríase, não era bem uma lepra. Só que eu gostaria de dizer aos irmãos que se há o contágio, não pode ser psoríase, porque psoríase não é contagiosa. Ou seja, a hanseníase sim é contagiosa. No caso a psoríase não. Mas muitos historiadores e muitas pessoas que contestam milagres do Senhor chegam a dizer que em muitos casos a cura aconteceu porque não era lepra, mas na verdade era a psoríase. Só que é o contrário, a psoríase não tem cura. E a lepra hoje já tem. Naquele tempo a lepra não tinha cura. E era transmissível. A psoríase não era transmissível. O que nos leva a entender que era lepra mesmo. E Jesus curava os leprosos. E mandando os 10 leprosos se apresentarem ao sacerdote, o que aconteceu? A Bíblia Sagrada fala que no meio do caminho um deles voltou. E esse era samaritano. E eu entendo que Jesus viu com tristeza, porque os leprosos não entenderam o teor da mensagem milagrosa. Ou seja, eles não entenderam o porquê Jesus se utilizou de um milagre. E voltando um só, a primeira pergunta que Jesus fez: mas não foram 10 os curados? Jesus sabia que 10 haviam sido curados. Quando Jesus mandou os 10 irem ver o sacerdote, ele não pensou assim: puxa, vão ser curados 8, estou fazendo a conta aqui, se voltarem 3 está bom. Não! Ele sabia que os 10 seriam curados e estavam curados, e ele queria que os 10 voltassem para expressar gratidão. Como somente um voltou, houve uma certa decepção no Senhor, porque 9 não entenderam o porquê do milagre. Você entende o porquê Deus faz milagres? Você entende? Que eu vejo muita gente, meus irmãos, falar de uma forma muito rasa, queridos irmãos. Muito rasa, não, porque o milagre, eu vou receber o milagre. Vejo pessoas falando de uma forma muito rasa, não explicam necessariamente qual é o papel do milagre, qual é o contexto do milagre, do processo de evangelização, no processo da história, no processo, eu diria até mesmo, da própria vida de Cristo sobre essa terra. E colocam então o milagre como um fim, não como um meio. Milagre tem que necessariamente gerar gratidão, a gratidão que faz você voltar. E quando nós falamos em voltar, nós já estamos falando em arrependimento. A Bíblia Sagrada diz que Jesus falou: bom, fazer o quê? Só voltou você? Então vai em paz, a sua fé te salvou. Entendemos que o rapaz entendeu a mensagem, a conversação de Jesus, e ele não está totalmente registrada na Bíblia, porque Jesus não era monossílabo desse jeito. Jesus falava por horas. Então nós entendemos que houve um resumo na história. Jesus explicou para o rapaz: rapaz, não, eu voltei porque achei que deveria ser agradecido. Você acredita que eu sou o Messias? Sim, você é o Messias. Mas você é samaritano? Sim, mas eu creio, porque um milagre como esse, não que não foi assim, mas eu vou fazer como se fosse hoje. Você quer me aceitar como salvador pessoal? Eu quero sim, então vá, tua fé te salvou. Ou seja, o milagre foi o meio para que esse homem pudesse ter a gratidão, voltar, buscar explicações e receber Jesus como seu salvador pessoal e ser perdoado então dos seus pecados. Milagre, meus irmãos, aparece na Bíblia, e em muitas ocasiões a gente vê que suscita alegria, uma forma positiva, suscita gratidão, suscita esperança nas pessoas. Ao mesmo tempo podemos ver também que muitas pessoas suscitam algo que é negativo. Uma pessoa não agradecida é uma coisa negativa. Uma pessoa que não tem aquela sequência de arrependimento é uma coisa negativa. Por isso, meus irmãos, eu quero trazer a vocês, agora quero que vocês abram as suas Bíblias em Mateus. Acompanhe comigo Mateus capítulo 11. O nome do Senhor é louvado. O nome do Senhor é exaltado. O maior objetivo dos milagres. Tem muita gente, meus irmãos, não que eu queira
tipo dizer, não receba milagre de Deus, mas muita gente ao receber o milagre de Deus, essas pessoas acabarão, me perdoem a expressão, mas essas pessoas acabarão por entrar numa situação espiritual bastante complicada e difícil, porque recebendo o milagre do Senhor e não permitindo o efeito que o milagre tem que fazer na vida das pessoas acontecer em suas vidas, essas pessoas vão se colocar em situação complicada. Veja só, capítulo 11 de São Mateus, versículo 20 a 24, as 3 cidades impertinentes é o título dessa leitura. Então começou a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, vejam só, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Vejam vocês a relação que existe entre prodígios e arrependimento. Versículo 22. Por isso vos digo, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergue até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo, do que para ti. Vocês perceberam que nos 2 casos, tanto Corazim e Betsaida, como também Cafarnaum, existe uma ligação, que eu poderia dizer que é uma ligação que dói, não é? Bastante profunda, entre os prodígios, entre os milagres e prodígios, e o arrependimento. Ou seja, Jesus foi à cidade de Corazim, foi à cidade de Betsaida, Jesus foi até a cidade de Cafarnaum, e nós entendemos, meus irmãos, que Jesus nessas cidades fez milagres que não acabava mais. Jesus está aqui nessa igreja fazendo milagres hoje, fazendo maravilhas, e nós já entendemos que milagres e maravilhas não é o ponto final da história, pelo contrário, é um meio para se alcançar um fim. É uma maneira de se alcançar algo que se está buscando. Eu vejo com estranheza, meus irmãos, primeiro essa particularização dos milagres de Deus. Tem gente que acha que não, Deus só opera milagre se for por meu intermédio. Vamos passar uma régua nisso aí, não é verdade? Ou os milagres são de Deus ou são dos homens. Nós aqui temos que definir. E através da fé eu entendo que quem faz milagre é Jesus Cristo. É Jesus quem faz milagres. Eu creio nos milagres. Se você crê nos milagres, Deus vai fazer milagres na sua vida, porque não existe particularização de milagre coisa alguma. Segundo ponto, Deus não tem grupos de favoritos. Tem pessoas que acham que são a última bolacha do pacote. Tem pessoas que acham que são o último morango da cestinha. Tem pessoas que acham que são a última uva da caixinha. Tem pessoas que acham que Deus ama elas mais do que ama a mim, que ama você. E eu sempre digo aqui, meus irmãos, o amor de Deus por nós não é pelas coisas que nós fazemos, porque se fosse assim, nós estaríamos condicionando o amor de Deus. O interesse pela salvação da sua alma é muito grande, o amor de Deus pela salvação da sua alma por você é muito grande. E certamente se houver uma centelha de fé na sua vida e você clamar, Deus vai ouvir você sem a necessidade de ter as bolachinhas gostosinhas do pacote para ficar interferindo entre você e a operação do nosso Deus. Isso é bom que se diga. Agora vejam vocês, Jesus chegou nessas cidades e eu creio que foi uma festa.
Eu creio que trazia um paralítico, o paralítico andava. Eu creio que trazia uma pessoa com uma disfunção cardiovascular, Jesus curava. Eu creio que pessoas que tinham problemas cerebrais, Jesus curava. Eu creio que pessoas lunáticas, Jesus curava. Eu creio que pessoas, meus irmãos, com problemas de reumatismo, Jesus curava. Eu creio que pessoas com problemas no fígado, nos rins, no intestino, Jesus curava tudo. Pessoas com leucemia, Jesus curava. Pessoas com câncer, com doenças no pâncreas, pessoas com doenças uterinas, mulheres por suposto, né? Pessoas com doenças, enfim, no pescoço, pessoas com problemas metabólicos, Jesus curava. Pessoas com disfunções hormonais, Jesus curava. Pessoas que nem sabiam o que tinham, só chegavam e falavam: é o seguinte, eu não sei o que eu tenho, mas eu estou ruim, está curado. Eu acredito que eram milagres em profusão, eram milagres. Aí Jesus fez milagres e falou: bom, gente, Deus ama vocês, eu sou o Messias, o Salvador. Vejam quantos milagres. Era paralítico que corria daqui, era criança que tinha saído das suas macazinhas e tal, e saiu aquela. Agora, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Claro que não foi assim, não era assim que funcionava, mas só para vocês entenderem. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Você. Acho que é com você, não é comigo não. Esse negócio de aceitar Jesus aí, não, milagre sim, mas... Quem quer se arrepender dos seus pecados? Mas pecar, tem tanto pecado bom. Não sei se eu quero me arrepender hoje, mas tu está curado. Ser curado é uma coisa, eu vim para receber a cura. Agora, para deixar a minha vida, deixar a religião dos meus pais para ser crente, não dá. Eu não quero sair da minha religião. Eu não quero sair da religião dos meus pais. Mesmo que a religião do pai seja tomar pinga e espancar a mãe, né? Não quero sair da religião dos meus pais. Nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Mas Jesus, para vocês foram curados. A cura que eu realizei aqui na vida de vocês, dos vossos filhos, dos vossos pais, elas atestam que vocês precisam se arrepender. Arrependei-vos. Curado sim, o arrependei-vos, o Senhor passa amanhã. Aí foi que Jesus começou a falar: ai de ti. Foram 3, eu poderia dizer 3, embora a Bíblia fala só Betsaida e Corazim, mas para Cafarnaum também foi um ai. Ai de ti, ai de ti. Eu fiz tantos milagres e vocês não se arrependeram. Quer saber de uma coisa? Se eu tivesse feito esses milagres em Tiro e em Sidom, eles haveriam se arrependido há muito tempo com sacos de cinzas. Portanto, haverá menos rigor no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. Aqui, meus irmãos, nós vemos uma coisa que o milagre tem que produzir, que é o arrependimento. E uma coisa que o milagre produz, a pessoa assume ou não: responsabilidade. Nós temos, meus irmãos, de parar de cultivar o milagre vazio, o milagre raso. Nós temos de associar sim o milagre ao poder de Deus, o milagre é o arrependimento, o milagre é uma vida reta e de santificação. Acreditar que o milagre foi feito para que nós pudéssemos firmar cada vez mais a nossa fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Nós temos que enxergar as coisas na angulação correta. Não podemos ter uma visão distorcida da realidade que a palavra de Deus nos apresenta. Não podemos. Essas pessoas seriam responsáveis pelos seus pecados, porque tiveram a oportunidade de reconhecer que podia perdoar pecados, de reconhecer que estava dizendo é preciso arrependimento, mas não fizeram, mesmo tendo recebido tantos milagres de Deus. Fala: irmão Lorival, mais Tiro e Sidom, menos rigor. Vocês conhecem Tiro e Sidom? Tiro e Sidom eram cidades da Fenícia, ficavam bem na pontinha, quase já no mar. Cidades idólatras. Sidom era a terra de Jezabel, para quem não sabe. Terra dos sidônios. Quando Israel fez uma aliança com os sidônios, acabou havendo aí essa aliança, onde Jezabel acabou se casando com o rei Acabe. E eu sempre brinco com os irmãos, a sensação é que o diabo preparou a panela e disse: Acabe com Acabe, né?
E quase que acabou mesmo. Era terra de Jezabel, era terra de idolatria, era terra de gente dissoluta. Era terra de gente grandemente pecadora e que ofendia o Senhor. Mas um dos maiores pecados, meus irmãos, dessa região de Tiro e Sidom, é que esses habitantes, por um determinado espaço da sua vida, sacrificavam os seus próprios filhos no fogo para os seus deuses. Você sabe o que é a indignação do Senhor, dos senhores dizendo: vai haver menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Agora vocês sabem um pouquinho do que essas pessoas dessa região faziam. Ao receber um milagre, imediatamente você tem que conectar e perguntar: por que do milagre? Deus quer me falar alguma coisa. Nós não podemos ficar em milagres rasos. Nós não podemos, meus irmãos, ficar praticando essa coisa. Vem receber um milagre desde que você deixa o seu dízimo, desde que você deixa a sua oferta, porque não é essa a finalidade de um milagre de Deus. A finalidade principal de um milagre de Deus na sua vida é levar você ao conhecimento da verdade, ao arrependimento, e você passar a servir ao Senhor de todo o seu coração e garantir o seu lugar nas mansões celestiais. E tu, Cafarnaum, te ergues até os céus. Tem uma mensagem do missionário Davi Miranda num dos discos, aqueles discos antigos, missionário julga que Cafarnaum tinha prédios, coisas assim. Pelo que a Bíblia fala, a gente é bem sugestivo. Serás abatida até os infernos. Eu creio bastante na soberba desse povo, né? Veja o que diz a Bíblia: porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Isso é sério, isso é muito sério. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Isso é muito sério, meus irmãos, muito sério. Jesus está dizendo: se milagres como eu fiz em Cafarnaum, se eu tivesse feito em Sodoma, Sodoma não teria sido destruída. Agora, quais são os pecados de Sodoma? Quando fala em Sodoma, a primeira coisa que a gente vê é sodomia e não sei o que lá. Claro que os pecados de Sodoma foram muitos. Algumas pessoas, meus irmãos, chegam a citar: não, o pecado de Sodoma não chegou a ser o homossexualismo, porque imagina que uma cidade inteira ia querer ver dois homens. O problema deles foi a falta de hospitalidade. Agora eu me pergunto, se o justo Ló, ao ver homens se inflamando em frente à sua casa, manda os varões para fora, ele diz: não, eu dou para vocês a minha filha. Não estou entendendo onde é que entra a hospitalidade desse caso. Eu dou as minhas filhas para vocês, não conheceram um varão. Por que falar isso? Será que Ló estava doido? De qualquer maneira, eu também não quero ficar batendo numa teclazinha egoisticamente, porque tem muita gente que não sai dessa tecla, é todo dia falando a mesma coisa. Pecado é pecado, o que tira o homem do céu é o pecado, o que separa o homem de Deus é o pecado. Não importa qual seja o pecado, é o pecado de uma forma generalizada. Agora vejam vocês, meus irmãos, claro que Sodoma tinha muitos problemas. Em Gênesis capítulo 13, eu não sei se estou certo o versículo, se é o 13, não tenho certeza se é o 13. A Bíblia fala que os moradores de Sodoma eram grandes pecadores. Confere aí. Quando se fala em grandes pecadores, tem de existir um diferencial na forma de pecar. Então eu não acredito que eles eram realmente homens de apetite sexual depravado, mas não acredito só nisso não. Eu acredito em todo tipo de imoralidade, acredito em todo tipo de perversão, acredito em todo tipo de violência. E a Bíblia Sagrada fala em Ezequiel capítulo 16, versículo 49 e 50: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Primeiramente, soberba, orgulhosos, fartura de pão tinham em abundância, e também a abundância de ociosidade, preguiçosos, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, tacanha, murrinha, se ensoberbeceram e fizeram abominações. Ora, o que é abominação? Veja só o que diz a Bíblia em Levíticos 18, 22: com homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é uma forma de abominação. Não estou dizendo que é só isso, estou dizendo que isso estava englobado, estava incluído.
Se nós olharmos em Judas, versículo 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregue à fornicação, como aqueles, e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Fornicação. Esses dias no programa Mensagens Cantadas, meus irmãos, nós abordamos um tema sério, bastante complicado, porém, a respeito daquela questão do periguete. É a periguete, né? Porque já se fala em perigóspel, não é? Já se fala de todo tipo de abominação dentro da casa do Senhor. E a gente combate, algumas pessoas ficam com risozinhos aqui, risozinhos ali. Muitas igrejas hoje estão tentando tirar do meio delas esse tipo de abominação, sensualismo dentro da igreja, ou mulher ou homem, não importa quem é que esteja se movendo de forma sensual, é abominação perante o Senhor, mas de repente se torna tarde, porque essas pessoas não cortaram o mal quando ele começava a brotar aquela arvorezinha pequenininha lá. Nos chamam de talibã do evangelho, nos chamam de os xiitas do evangelho, nos chamam de tantas coisas. Agora imagine vocês, meus irmãos, às vezes com tanta coisa que nós entendemos que não convém. Alguém pode achar que é lícito, mas não convém. Alguém pode achar que é costume, porém são bons costumes. Aleluia! Nós podemos analisar, pesar na balança e entender tudo que é bom, tudo que produz santificação e tentarmos praticar, porque depois que a coisa começa a entrar é difícil de tirar. Agora vejam vocês, com tanta coisa de talibã do evangelho, xiitas do evangelho, os fundamentalistas do evangelho, em nosso meio está cheio desse tipo de pessoas. É gente que coloca aqueles vestidos de um pano fininho, que eu não sei que pano que é aquele. Eu não sei que pano que é aquele. Eu sei lá que pano que é aquele, passa na igreja. Passa pela igreja assim que, ó, é a mesma coisa eu colocar um paletó e uma camisa transparente, sério, meus irmãos. E eu não estou mentindo, e vocês sabem que não. E não ache isso bonito. Se você quer se casar com um cavaleiro, seja uma dama, do mesmo jeito do outro lado. Porque se você não for uma dama, você vai se casar com um cafajeste, a mesma coisa do outro lado. Eu sempre digo, e sempre falei com a mocidade, muitos rapazes e muitas moças, quando não têm temor de Deus, quando vivem praticando abominações perante o Senhor, essas pessoas buscam todo tipo de galináceo que tem dentro da igreja, mas na hora de casar, querem se casar com as pessoas sérias. Os rapazes aproveitadores se aproveitam, mas na hora de casar, querem se casar com uma jovem pura, virgem, não é? As moças a mesma coisa. Abominações perante o Senhor. Depois de terem contemplado tantas operações de Deus, não se arrependeram. E não é só não se arrependeram para dar glória, não se arrependeram para servir, não se arrependeram para seguir, não se arrependeram para permitir caminhar pelos caminhos propostos pelo Senhor, os caminhos que a nossa fé entende biblicamente que devemos caminhar. A cidade de Sodoma era assim. Uma cidade, meus irmãos, carnal, fornicária, soberba, ociosa. E Jesus falou: se eu tivesse feito milagre em Sodoma, eles teriam se arrependido. Está entendendo o que Jesus está falando? E tem muita gente que fala, essas igrejas que negócio de milagre, negócio aqui, nossa, é só a palavra. Tem que ser palavra, ótimo só a palavra. Mas a fé sem obras em todos os aspectos do evangelho, ela se torna morta. É evidente que a palavra é boa, mas através da palavra se produzem milagres. É evidente que os milagres fazem parte do reino de Deus. A Bíblia Sagrada fala em 1 Coríntios 6,9: não sabeis que os injustos não haverão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Mais uma vez falando dos sodomitas. 1 Timóteo 1,10: para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, aí tem reservado a sua reserva. Sodoma foi uma cidade, meus irmãos, devassa. Mas Jesus disse: se eu tivesse feito milagres lá, eles teriam se arrependido. Então, Cafarnaum, no dia do juízo, milagre produz responsabilidade,
Porque o milagre nos remete a acreditar profundamente no Senhor, e quando não o fazemos, nos tornamos nós, portanto, réus de juízo. E cada milagre que você vê Deus fazer, e reconhecidamente foi Deus que fez, às vezes foi você quem recebeu esse milagre, e você deixa de crer, seja lá você quem quer que você seja. No dia do juízo, Sodoma será julgada com menos juízo do que você. E glorifique a Deus por isso, porque você acreditou. Porque só falar de milagres, é o que eu estou dizendo, é a falta de profundidade quando se fala de milagres. Só falar de milagres, vem receber, toca, é um milagre, o milagre não sei, o milagre. Deus faz milagres, Jesus faz milagres, os milagres fazem parte da salvação. Milagres nos remetem a tanta coisa, mas milagres são meios, meus irmãos, de alcançar a salvação. Muita gente hoje nem vai pedir milagre mais de Deus, não é? Mas eu vou pedir a vocês, meus irmãos, não cessem de pedir milagres de Deus, porque Deus faz milagres. Se você não pede um milagre de Deus na sua vida, Deus vai fazer um milagre na vida da pessoa que está ao seu lado. E a sua responsabilidade será a mesma. Portanto, abra o seu coração para ser tocado por um milagre de Deus, e abra o seu coração para passar pelo processo do arrependimento, que eu tenho certeza absoluta que é o que de mais importante deve acontecer quando uma pessoa recebe o milagre de Deus. E quer saber de uma coisa? Quando uma pessoa chega na presença de Deus e já tem no seu coração a pré-determinação: se Deus tocar na minha vida, hoje a minha vida vai mudar, eu vou me entregar ao Senhor, pode ter certeza que esse coração está mais fertilizado para receber o milagre de Deus. Pode ter certeza que essa vida que tem esse propósito, esse compromisso, ela está mais propensa a ser tocada por Deus. Os efeitos dos milagres. Que o juízo para essa cidade seja muito maior que para nós, porque nós, meus irmãos, recebemos um milagre de Deus, imediatamente nos santifiquemos, imediatamente busquemos ao Senhor, imediatamente nos arrependamos dos nossos erros, dos nossos pecados, e sejamos muito mais abençoados. Que Deus abençoe você, que o Espírito de Deus siga falando firme e forte ao seu coração. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Coloquem-se de pé, meus irmãos. Obrigado, Senhor, por essa palavra viva, poderosa, essa palavra, Senhor, que certamente adentrou a esse coração, a essa vida, a esses irmãos, a essas irmãs, trazendo, Senhor meu Pai, grandes possibilidades, trazendo grandes mudanças, Senhor, levando, Senhor, remetendo essas pessoas ao pensamento, remetendo essas pessoas ao raciocínio. Senhor, nós entendemos, Senhor amado, que o Senhor se utiliza dos milagres para falar aos nossos corações, para mostrar que o Senhor continua sendo Deus, para mostrar que o Senhor continua sendo o Senhor, e nós glorificamos o nome do Senhor, nós exaltamos o nome do Senhor, nós temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, e nós insistimos pedindo ao Senhor: continua fazendo maravilhas em nosso meio, continua fazendo sinais em nosso meio. Essa noite, meu Deus, transforma essa noite de uma noite de milagres, de uma noite de maravilhas. Senhor, o Senhor conhece corações, o Senhor conhece vidas, e eu sei, Senhor meu Deus, que o Senhor saberá como agir nessa vida, o Senhor saberá como agir nesse coração, o Senhor saberá, ó Deus, fazer com que esse coração entenda o motivo pela qual o Senhor está operando maravilhas. Operai maravilhas, levanta o caído, traga alegria ao entristecido. Senhor, traga paz, traga alegria a esse lar, a essa casa. Fala, meu Deus, fala, meu Pai, a esse coração, a essa vida. Mova-te, meu Deus, mova-te, meu Pai, nesse coração, nessas pessoas. Eu creio, Senhor, eu creio que a mão do Senhor não está encolhida. Eu tenho certeza que a mão do Senhor está estendida para operar. O Senhor conhece as situações, Senhor, de cada pessoa. O Senhor conhece, Senhor meu Pai, a fé desse coração. O Senhor sabe como operar. O Senhor sabe a maneira. O Senhor sabe a hora. O Senhor sabe, meu Deus. Eu sei que para muita gente é hoje, é agora. Eu sei que para muita gente, Senhor meu Pai, o Senhor não negará a operação nesse momento.
opera, meu Deus. Os milagres exaltam o nome do Senhor, os milagres enchem o nosso coração de agradecimento, os milagres nos remetem à santificação da nossa vida, da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito. Os milagres nos remetem à santidade. Os milagres certamente, Senhor, farão de nós pessoas muito mais crentes, muito mais fiéis e mais firmes. Senhor meu Deus, operai milagres nesse coração que tem a predisposição nessa noite de receber um milagre, Senhor, entendendo, Senhor, o porquê dos teus milagres, o porquê dos teus prodígios. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, coloca a sua mão, Senhor meu Deus, para fazer o milagre dos milagres, levantando, Senhor, desse poço de horrores, essa pessoa que está afundada, Senhor, nos pecados, nos erros. Coloca as tuas mãos para perdoar, para levantar, para fazer com que brilhe, Senhor, nesse coração, nessa vida, o brilho da esperança. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu creio, Senhor, eu creio nas libertações, eu creio que Satanás está vencido, eu creio que todas as forças do diabo estão destruídas e destroçadas, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Faça maravilhas para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. As palmas exaltam o nome do Senhor Jesus. Todo mundo que está passando mal, todo mundo que vê vulto, todo mundo que acha que vai morrer todo dia que acorda de manhã, e você vive com medo da morte, sufocado pela morte, você que só tem pesadelos, você que vê coisas andando pelo seu corpo, no seu estômago, coisas que se movimentam, sai do seu lugar e vem aqui à frente, porque a bênção chegou, e essa igreja continua. Sai dele, Satanás, sai dela, queima ele. Essa igreja continua, é batalha, é milagre de Deus. Pode ir colocando a mão aí, meus irmãos. Olha aí, Satanás já está vencido. Olha aí, em nome de Jesus, Satanás já está vencido, em nome de Jesus. Satanás já está vencido, queima ele, queima ele. Olha aí a violência dos demônios aí, ouvintes. Não dá para mostrar para vocês, mas olha aí, ó, são demônios violentos. Demônios violentos que tem que sair aqui na igreja Deus e Amor. Não porque nós somos bons, mas o nosso Deus é quem é bom. Olha aí, demônios também nos homens aí. Olha aí, irmãos também endemoniados sendo libertos. Olha aí, vamos lá, igreja, queima ele, Senhor Jesus, queima ele. Vamos lá, sai Satanás, sai doença, sai demônio, sai macumba, feitiçaria, sai Satanás, sai, força macabra, força do inferno, sai agora, força da sensualidade do inferno, sai desse corpo, demônio, sai Satanás, sai legião, queima ele, Senhor Jesus, queima ele, Senhor Jesus, queima ele. Todo o poder das trevas está repreendido, sai agora. Vamos lá, igreja, demônio aqui não pode ficar não, saia, legião, espanto noturno, opressão do inferno, sai desse corpo agora, opressão da feitiçaria, sai agora. Olha aqui, meu obreiro, olha, sai agora, vamos lá, igreja, olha aí o demônio derrotado, olha aí Satanás derrotado, sai diabo, sai demônio, sai legião, sai casta do inferno, sai demônio, sai demônio, sai, tá derrotado Satanás, tá derrotado diabo, tá derrotado demônio, no poder do nome do sangue de Jesus, tá derrotado. Demônio aqui não pode ficar, ele tem que sair, porque nós temos poder celestial. Ele tem que sair, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. As nossas mãos são poderosas, pela graça de Jesus. Os demônios estão saindo, porque nelas existe a luz. Sai demônio, sai, em nome de Jesus. 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 Sai demônio, sai. Olha aí, olha a violência dos demônios aí. Sai demônio, sai,
em nome de Jesus. Sai demônio, sai. Mas sai demônio, sai, em nome de Jesus. Mas sai demônio, sai, em nome de Jesus. Mas sai demônio, sai, em nome de Jesus. Mas sai capeta, sai, em nome de Jesus. Olha aí a violência dos demônios, olha, meus irmãos. Tem gente que acha que não, mas o diabo se esconde. Hoje em dia, em pleno século 21, olha, tem tanta coisa, meus irmãos, errada, que hoje as pessoas já não diferenciam mais o espiritual do que eles consideram normal ou coisas da própria época. Mas os demônios estão aí escondidos e continuam matando como sempre mataram, roubando como sempre roubaram. Olha aí, um jovem, que idade tem esse jovem? Não tem mais que 30, né? Tá vendo? Terça-feira que vem é só milagre. Terça-feira que vem é só milagre. É o milagre não cessou. Diga para quem está do seu lado aí, é só milagre de Deus. Sabe por quê? Porque agora vocês sabem para que é o milagre. Vocês sabem o efeito do milagre. Vocês sabem que o milagre nos remete à responsabilidade e ao arrependimento. A gente sabe, meus irmãos, que repreender demônios, ou seja, demônios saindo, também são milagres. E milagres devem remeter ao arrependimento. Você que está desviado, você que nunca entregou a sua vida para Jesus, levanta a sua mão agora para falar: Senhor, eu nunca mais vou sair da sua presença, e entregar para o Senhor. Levanta a sua mão, todo mundo que quer reconciliar-se com Deus, todo mundo que quer vir para Jesus hoje. Você ouviu a mensagem, olha aí que maravilha, olha, vai vendo, ó. Isso, vai levantando a mão, vai. Isso, vai vendo, olha que maravilha, tá vendo? Olha aí, é assim, você que está em casa. E você que está em casa, você tem uma responsabilidade, porque você tem visto Deus fazer maravilhas. Vai levantando a mão ainda, vai. Você que quer reconciliar-se com Deus, você que quer se entregar para o Senhor, você precisa vir para Deus. Se você não vier para Deus, o seu nome não será escrito no livro da vida. Se você não deixar Jesus viver em você, você vai morrer perdido. Levanta a sua mão, você que vai se entregar para Deus, você que vai reconciliar-se com Deus. Os irmãos estão passando, olha, vai passando com o panfleto. Bem-vindo à vida, bem-vindo à vida. Você que está em casa, levanta a sua mão para o Senhor. Receba Jesus como Salvador. Senhor meu Deus, receba essas pessoas. Elas estão se entregando para Ti nesta noite. Os desviados estão voltando, Senhor, depois de uma vida imprópria, eu vou dizer assim, totalmente imprópria, mas eles estão se entregando para o Senhor hoje. Eles estão voltando para o Senhor hoje. Receba essas vidas, Senhor, receba essas vidas. Receba essas pessoas nas suas mãos, meu Deus, receba. Escreva o nome delas no livro da vida. E elas vão confessar ao Senhor agora, meu Pai, como Salvador. Que essas vidas, Senhor meu Deus, sejam vidas a partir de hoje cuidadas pelo Senhor, abençoadas pelo Senhor, salvas acima de tudo. Em nome de Jesus Cristo, receba essas pessoas. E a partir de hoje, meu Deus, essas pessoas pertencem a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Restauração, essas vidas estão sendo restauradas. Digam comigo assim: a paz do Senhor, a paz do Senhor.